Mano, vamos lá. Fechou, vamos ver uns conceitos básicos aqui para depois a gente ir pro legal. Ó, o que é isso aqui, você sabe? Uma célula eucarionte, certo? Que é a célula de nós seres humanos e dos animais, né? Dos animais em si, certo? E o que a gente tem dentro de uma célula? Primeiro a gente tem a nossa membrana plasmática, certo? E isso é quem reveste a célula e, de certa forma, protege a célula, mas também é um canal de entrada. Tem seus componentes para ingressar nutrientes e também sais minerais, tudo ingressa pela membrana plasmática da célula. Além disso, a gente tem o citoplasma, que é o espaço dentro da célula. E ocorre muitas coisas ocorrem no citoplasma. Ó, peraí, tem alguém que chegou. Fechou? Demorou. E aí, Tamires? A gente acabou de começar, Tamires. Tá, acabamos faz uns 30 segundos. Chegou? Deixa eu ir do início, que não estava no início mesmo. Ó, Tamires, aqui é uma célula eucarionte, certo? Que é a célula de nós, seres humanos e também dos animais, certo? Ela vai ser diferente de uma célula de um fungo, de uma bactéria, de um vírus, né? Que o vírus não tem núcleo, núcleo organizado, né? Por exemplo. Então, vamos destrinchar aqui primeiro essa anatomia básica da célula, e aí depois a gente vai para outra parte que é mais interessante. Aqui a gente tem a célula animal. E aí, o que a gente tem na célula animal, que é o mais externo da célula, primeiramente? É a nossa membrana plasmática, certo? E a nossa membrana plasmática, ela tem seus componentes de proteção, né? Ela tem uma camada que é feita por duas camadas, ela tem uma que chama bicapa fosfolipídica, certo? Que é como se fosse o esqueleto da célula. E elas também ser de lipídio, isso facilita muito a entrada de água na célula, facilita a entrada de vários nutrientes, além de ela ter os canais também, né? Canais que é as aquaporinas, que é por onde entra a água e tudo. Tem diversos componentes também na membrana plasmática, ela não tem só função de proteção, né? E aí quando a gente destrincha, agora dentro da célula a gente tem esse espaço, né? Que é o espaço onde se organiza todas as organelas, que é o citoplasma. E no citoplasma ocorre muitas coisas também no citoplasma, ele não é só um espaço vazio. Muitos processos do nosso corpo ocorrem no citoplasma, certo? No citoplasma ou citosol. O nome citosol é a mesma coisa que citoplasma. Deixa eu colocar aqui, citosol. Certo. Aí, o que é o mais importante das organelas? Qual organela é a mais importante? Se a gente for colocar assim, todas as organelas são importantes, mas temos do núcleo, né? Onde carrega todo o material genético da célula, fica organizada dentro do nucleolo, certo? Se alguém leu. Foi? Aí, beleza. O núcleo, então, ele vai ter, né, toda a cromatina nuclear, vai ter tudo. Só que, né, nas nossas células animais, o núcleo é organizado, é o núcleo que fica dentro da cápsula, tudo certinho. Depois, a gente vai ter as outras organelas. Aqui a gente vê que tem uma organela que meio que engloba, né, ao redor do núcleo. É o nosso retículo endoplasmático rugoso, certo? Esse retículo endoplasmático, ele é onde se sintetiza as nossas proteínas.
A função dele é a síntese proteica, juntamente com os ribossomos. Juntamente com os ribossomos. Ribossomos, eles ficam junto no retículo endoplasmático rugoso, ele se liga ao retículo endoplasmático rugoso e sintetiza as nossas proteínas, certo? Até porque que é um do lado do outro aqui? Por quê? O ribossoma carrega o RNA, certo? Deixa eu aceitar aqui. Olá, boa noite. A gente está bem no início aqui ainda, certo? E aí o ribossoma é responsável por carregar esse RNA, que vai levar até o retículo endoplasmático, aonde o retículo endoplasmático rugoso ele vai organizar essa proteína e aí sim ela vai para o complexo de Golgi, aonde o complexo de Golgi é responsável por lapidar essa proteína e aí sim ele enviar ela para a circulação para ser utilizada pelo corpo, corretamente? Aí ser usado, por exemplo, proteína muscular, proteína que o corpo utiliza em processos da digestão e tudo. É tudo no complexo de Golgi que tem esse sistema de organização. Então, esses dois aqui trabalham junto. A gente também tem o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso que está junto aqui também, que ele vai ser responsável por sintetizar gordura. Como é que a gente diferencia o rugoso do retículo plasmático liso? A gente pode fazer da seguinte forma. Ó, o liso, você pensa assim, uma coisa que é oleosa, uma coisa que é gordurenta, ela é lisa, entendeu? Do nome já vem. Retículo plasmático liso, já vem de gordura, gordura. Então ele sintetiza os lípidos, os lipídios, né? Sintetiza os lipídios, certo? Aí agora a gente tem o lisossoma. O que seria o lisossoma? O lisossoma, ele é aonde fica as nossas enzimas. Enzimas. Que enzimas? As nossas enzimas digestivas. Não é enzimas digestivas da nossa alimentação, não. É enzimas digestivas da célula. Por exemplo, a célula produziu ali, produziu alguma substância e ela precisa eliminar essa substância. Essa substância, quem vai ajudar a eliminar são essas enzimas digestivas, e aí se organiza essa substância que é para ser excretada em vacuolas, e aí depois a célula, por endocitose, vai jogar para fora, certo? Tem muitos vídeos interessantes sobre essa parte, né, de ela jogar para fora, assim, a sujeira é literalmente. Quem faz essa função é o lisossoma. O lisossoma, ele vai digerir esse lixo da célula, entre aspas, e depois vai eliminar, certo? Agora, a gente vai falar da nossa mitocôndria. Falou em mitocôndria, você já pensa em respiração celular. Como assim respiração celular? É ela quem vai produzir a energia para a célula, vai produzir o ATP, certo? O processo para produzir o ATP não começa na mitocôndria. Na verdade, ele começa no citoplasma. E aí, do citoplasma, quem vai depois continuar o processo é a mitocôndria. Quem encerra o processo de produzir o ATP, de fato, quem tem os organismos, né, as estruturas para sintetizar a maior parte da nossa energia são as mitocôndrias, tá? Então, falou em mitocôndria, a função dela é essa, sintetizar ATP, certo?
Certo, beleza. Falamos aqui das principais organelas. Mas a célula é só assim que ela precisa para funcionar? Não. Como eu falei, na membrana da célula tem diversas estruturas. Diversas estruturas. Vou tentar resumir um pouco. Ó, por exemplo, como eu falei, né? Eu falei meio esquisito, mas agora consertando. A nossa membrana da célula, ela tem uma bicamada fosfolíptica. O que que é isso? Ó, essa aqui é uma camada, certo? Ó, o que eu estou fazendo aqui é uma representação do que a gente vê mesmo. Ó, isso aqui é uma camada de fosfolipídios. Fosfolipídios, lipídio, gordura. Uma coisa que a gente consegue ver no dia a dia também, mas uma coisa que a gente vai escutar muito na medicina é que a água e gordura, vou colocar gordura, mas é o lipídio, né? Não se mistura. Não se mistura. De jeito nenhum. Mas o que que eu quero com isso? É que nessa bicamada fosfolipídica aqui, a água não consegue ingressar na célula. Ela não consegue passar por aqui. Com H2O aqui, ó, não consegue passar aqui. E aí a gente tem canais como as aquaporinas, tá? Chama aquaporina, é um canal que aí aqui, exclusivamente nesse canal, a água consegue passar tranquilamente. Tá, que mais? Que mais que importa? A gente tem bombas. A gente vai ver o que que é isso. O que seria uma bomba? O que seria uma bomba? Vamos lá. Vou falar bem devagarzinho que vocês consigam pegar. A gente tem que entrar na nossa cabeça a seguinte teoria. O nosso corpo, ele tem que estar em equilíbrio, certo? O nosso corpo, ele busca o equilíbrio. Ele não busca nem estar com muito e nem estar com pouco. Ele busca o equilíbrio. Esse seria o equilíbrio. E aí, uma coisa, por exemplo, a célula consegue produzir tal coisa. Ou seja, então tem muito dentro da célula. Então essa célula, ela age contra isso, a favor do gradiente, ou seja, se tem muito na célula, ela quer expulsar, certo? Mas ela consegue expulsar porque uma coisa que ou uma coisa, ó, o que a gente se atrai porque a gente gosta, porque é parecido com a gente. E aqui e as substâncias são a mesma coisa. Por exemplo, o sódio, que substância que eu estou falando? O sódio, o cálcio, o hidrogênio, certo? Essas substâncias, elas se atraem e elas querem ficar onde tem mais. Só que elas não podem ficar onde tem mais. Por exemplo, o cálcio, ele é predominante na célula. Só que ele não pode ficar dentro da célula em excesso. Ele tem que sair da célula. E aí, como que a célula vai expulsar esse cálcio daí? Se ele quer ficar lá, ele tem um mecanismo e aí a gente entra no mecanismo que é a bomba de cálcio, por exemplo. E aí, através do ATP, que é uma energia, a célula consegue expulsar esse cálcio para a circulação, para o sangue, certo? Deu para entender? Deu sim, irmão. Fechou? Através dessa bomba. E ele precisa de energia, ou seja, precisa da mitocôndria produzindo energia. Se não tiver a mitocôndria produzindo energia, não funciona essa bomba. Essa é a ideia que eu quero que pegue agora, entendeu? Mas existe só essa bomba? Não, existe várias bombas. Como também o sódio. Uma coisa sobre o sódio. Esse sódio não é o sódio de cozinha, não é o sal de cozinha, porque o sal de cozinha
ele está acompanhado de cloro, é um sódio cloreto. Sódio cloreto, alguma coisa assim o nome. Certo? É o NaCl. Não, esse sódio da célula, ele está sozinho. Mas ele está sozinho? Não. Por quê? Uma coisa já para se ligar. Por que uma pessoa que ingere muito sal, que ingere muito sódio, aumenta a pressão dela? Uma pessoa que tem uma pressão alta, ela não pode ingerir muito sal. Porque o sal, ele vai estar sempre acompanhado com uma água, com uma molécula de água. Sempre vai estar acompanhado com uma molécula de água. Eles se atraem um pelo outro. Eles têm uma atração que ninguém consegue desgrudar os dois. Então, o sódio é outra molécula que ele é mais predominante intracelular. Só que aí você pensa, se tiver muito sal, muito sódio na célula, vai ter muita água na célula. E vai encher a célula de água até a célula explodir. Então ele não pode ficar lá. Mas ele quer ficar lá. O corpo, o que ele faz? Ele tem uma bomba na membrana também, que é a bomba de sódio, mas tem um potássio também. Bomba, peraí, falei errado. Bomba, sódio, potássio. No caso do cálcio, essa bomba ela só tira o cálcio, né? Que ela é um tipo de bomba específica. Mas o sódio, ele vai ter uma relação sempre também, uma coisa que eu não falei. Se eu tiver indo muito rápido, vocês falam. O sódio, ele é, ele é assim, ó, ele não fica aonde tem muito potássio. Então, o sódio, se você for tirar ele de algum lugar, seja qualquer lugar que for, você tem que dar um potássio no lugar. Eles não atuam junto. O sódio, ele acompanha a água, certo? E o potássio acompanha o hidrogênio. O hidrogênio que é ácido. O hidrogênio, ele é ácido, certo? Então, a bomba, ela expulsa o sódio, mas no lugar ingressa o potássio, certo? E aí se chama a bomba sódio e potássio. Famosa bomba sódio e potássio. Você já deve ter ouvido falar. São mais esses conceitozinhos. Também é só assim que ingressa e sai coisa da célula? Não. Tem coisas que conseguem entrar tranquilamente. A água, ela tem um canal dela, ela consegue passar e entrar tranquilamente, certo? Deixa eu ver aqui mais coisas que podem passar. Mas várias coisas. Por exemplo, células inflamatórias para atuar contra algum patógeno, elas conseguem entrar tranquilamente. Óbvio que a célula aumenta sua permeabilidade. O que seria permeabilidade? O tanto que ela é permeável, o tanto que ela meio que aumenta a sua membrana, aumenta o tamanho da membrana para aumentar também o espaçamento e aí consegue passar tranquilamente. Certo? Dessa parte mais básica foi. Agora já dá para a gente dar uma aprofundadazinha e aí ver como é que ocorre uma lesão na célula, como é que a célula reage a essa lesão e, certo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Ó, aqui tem os livros aqui, certo? A maioria dos autores são os mesmos do Brasil. Ó, esse quadro é muito interessante. O que acontece? Igual eu falei, o corpo, ele quer ficar estável. Ele não quer nem ter muito, nem ter pouco de alguma coisa. E como que se chama esse equilíbrio? Esse equilíbrio do corpo, essa busca pelo equilíbrio, e ele estando em equilíbrio, se chama de homeostase. Certo? Homeostase. Esse é o nome. E aí, a célula está normal, né? Isso quer dizer que sua célula está normal.
Mas aí, vamos supor que essa célula sofreu alguma alteração, algum estresse por conta de alguma coisa, pode ser algum trauma que a pessoa teve, bateu em algum lugar, pode ser falta de nutriente, pode ser falta de oxigênio, alguma coisa está lesionando essa célula. E aí, a gente tem dois caminhos de uma lesão, né? Vou colocar aqui, lesão. A gente pode ter uma lesão que a célula consegue se recuperar, que aí é uma lesão reversível. Reversível, certo? E uma lesão irreversível. O que seria uma lesão irreversível? Irreversível. Ela morreu, morte. Mesma coisa que morte. A célula não vai mais viver, certo? Certo. Lesão reversível. Aí, aqui, ó, a gente pode ver. Numa lesão irreversível, a célula ela vai se adaptar. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente que as pessoas ela pode ter uma lesão a nível do esôfago, né, da nossa garganta, que é que por um aumento por exemplo, a pessoa comeu, acabou de se alimentar, acabou de almoçar um pratão e ela deita. Isso, a pessoa vai começar a ter refluxo, que é como se a gente é, parecesse que vai vomitar, mas volta, parece que o alimento está voltando, mas isso não é o alimento voltando, isso é o ácido do estômago, indo para a nossa garganta onde ele não tem que ir, certo? Coloquei um exemplo aqui que pode causar isso, mas várias coisas podem causar isso. Tá, mas e aí, o que você quer chegar com isso? É que isso vai causando um dano nas células da garganta. Só que é um dano reversível, que a célula se adapta, certo? Aqui, então, a gente coloca aqui que a célula se adapta. Mas o que é que se adapta? Ela é igual a lei de não sei quem mesmo. E o ser vivo ele se adapta na situação que ele está. E ele fala: o que a gente tem que fazer para a gente não morrer? E aí a célula muda sua conformação até depois a célula, né, depois que essa situação de estresse passar, ela voltar a ser uma célula normal. A gente tem diversos tipos de adaptação da célula, mas a gente vai ver depois com mais calma. Tá. Mas o que a gente fala então de lesão irreversível? Então, o que seria uma lesão irreversível? A gente vai ter dois caminhos de morte celular, certo? Esses nomes já devem ser bem conhecidos. Alguns pode ser que seja conhecido. Necrose e apoptose. Qual que é a diferença? Não é morte igual? Não é os dois não morreram igual? Não. A necrose, ela é quando a célula morre por algum motivo que ela não tinha que ter morrido. Não chegou a hora dela e ela morreu. Por exemplo, uma infecção, a bactéria ataca a célula e é a bactéria que assassina a célula. Como assim? Está muito confuso. Ó, deixa eu explicar já a apoptose. A apoptose, o nosso corpo, o organismo nosso, ele programa a morte. Ele programa a morte da célula. Ele fala assim, ó, a gente vai estar te eliminando para você não causar problema para a gente. Aí vai chegar alguém aqui, vai fagocitar você e vai ficar tudo bem. Não vai causar inflamação, não vai causar nenhum problema para o corpo a sua morte. Mas, um exemplo, a nossa pele. A nossa pele, as células, estão sofrendo constante apoptose.
quando alguma célula da nossa pele, que a nossa pele tem muitas células, 1 milhão de células, e essas células vão envelhecendo, e o nosso corpo faz o quê? A apoptose nessas células que vão envelhecendo e vai nascendo novas. E assim vai, tá em constante mudança. Ela, nem sempre uma apoptose, ela é patológica. Nem sempre ela é patológica. Entenderam? Já a necrose ela é sempre patológica. O corpo não estava querendo que essa célula morresse, mas alguma coisa causou a morte dela. Isso aqui é 100% em todas as vezes patológico, 100% patológico. Certo? Tá dando para entender certinho? Esse aqui é um quadrinho inicial aqui sobre lesões nas células, certo? Deu para pegar certinho? Deu sim, deu sim. É só o início. Tudo depois vai lapidando. Beleza. Certo. Aí a gente tem aqui lesões celulares reversíveis. O que seria isso? Ó, aqui a gente vai entrar e já vai complementar tudo que eu tinha falado lá. Ó, aqui eu desenhei a nossa célula, certo? Aí a gente tem nosso núcleo e é um núcleo bem redondinho. Vou fazer ele de novo. Nosso núcleo. Aí a gente tem o retículo endoplasmático aqui, certo? Aqui a nossa mitocôndria, certo? E lisosoma, peroxissoma, as outras coisas. E o citosoma. E aqui a gente tem nossa membrana plasmática. O que pode começar a ocasionar um problema na célula? Vamos colocar aqui, ó, primeira coisa, menor, uma menor, né? Uma menor geração de ATP celular. O que seria isso? Vamos colocar aqui que a mitocôndria parou de funcionar. Estamos sem função mitocondrial. O que acontece? Como eu falei, a mitocôndria ela é responsável por fazer a respiração celular, geração de ATP, que é a energia da nossa célula. Então, sem a função mitocondrial, a gente vai ter uma queda brusca no ATP. Praticamente não vai ter ATP. E aí lascou. Por quê? Como eu falei, a gente tem as nossas bombas. Que dependem de ATP. Bomba de cálcio e a bomba só de potássio. Que depende de ATP. E o que vai acontecer? Não funcionam. Não temos bomba. E o que acontece? Maior cálcio intracelular e maior sódio intracelular. Se aumenta o sódio, aumenta a água. E aí, como eu disse, o que acontece? Vai ter um inchaço da célula. A célula vai ficar grande. E o que começa a inchar também? As organelas. As organelas. E o pior de todas é que começa a aumentar o ribossomo. Ribossomo não. O retículo endoplasmático rugoso. Ó, a gente vai ter uma redução da síntese de proteína. Por quê? Porque o retículo endoplasmático rugoso, ele aumenta de tamanho e ele tem os nossos ribossomos. Os ribossomos, eles se ligam no retículo endoplasmático rugoso e aí começa a síntese de proteínas, certo? Só que aí, com o inchaço da célula, por conta desse ingresso de água, o ribossomo se desprende da célula, ele não consegue se grudar no retículo endoplasmático. Ele fica livre no citosol, certo? E aí a gente perde a síntese de proteína. Então a gente já tem uma célula
que não produz proteínas. Já temos um grande problema para o nosso corpo. Vai ser um corpo sem proteína. Proteínas estruturais, proteínas de imunológicas, diversas proteínas. Proteínas de transporte, principalmente proteínas de transporte, a gente vai perder, certo? Ó, aqui é a nossa circulação. Beleza. Que mais? Só isso? Não. Qual que é o problema do cálcio? O cálcio, ele é uma molécula que ele gosta de ativar as coisas. Por exemplo, os nossos músculos, eles se contraem por conta do cálcio. O cálcio, ele ingressa na célula e ele faz a ativação e a contração muscular. E aqui dentro da célula, ele não é diferente. O que é o aumento do cálcio faz? Ele faz com que se ativa as enzimas digestivas do lisossoma. Ele ativa essas enzimas e libera elas aqui no citosol. Libera elas aqui no citosol. Que enzimas digestivas? O que você está falando? Ó, a gente tem as enzimas digestivas, que é a ATP asa. Tudo que termina com asa é destruir, certo? A gente tem as lipasas, que são muito graves, tá? A gente tem a fosfolipasa, a gente tem as proteasas, certo? E diversas outras. Ah, a gente tem também a é, não é DNase, mas é tipo isso, que vai destruir o DNA. Ou seja, o que são esses daqui? Ó, a ATPase, que é liberada, ela destrói o ATP. Então, se a gente já tem pouca produção de ATP, quase zero, e ainda tem uma ativação de uma enzima que destrói o ATP, piorou mais ainda, certo? Aí, a gente tem as proteases, que a gente já não tem produção de proteína, e ainda tem uma enzima digestiva que destrói as proteínas restantes, piora mais ainda. Fosfolipasa. A fosfolipasa, ela vai atacar a membrana diretamente, que a gente tem uma membrana, uma bicamada fosfolíptica, e aí vai atacar essa membrana. Então a gente tem um dano estrutural da célula, a gente tem um dano energético mais ainda, e a gente tem um dano também nas proteínas. E o que é essa DNase, que não é DNase o nome, mas é tipo DNase, ela vai atacar o DNA da célula. A gente tem, e qual que é o problema disso aqui? As lipasas e a DNase, elas são, quando elas são ativadas, é praticamente risco certo que a célula vai morrer. Por quê? Essas lipases, elas atacam direto a membrana da célula e elas causam ruptura imediata da membrana. Ela é irreversível o dano. E a DNase, ela ataca o material genético da célula. E se o material genético da célula é atacado, a célula vai entrar num processo de apoptose. O corpo fala, não, essa célula já não dá mais, ela tem que ser eliminada. O próprio corpo fala antes de ter ruptura de membrana, antes de ser necrose. O corpo se programa, certo? E ele tem seus mecanismos que a gente vai ver. Tá certo. Só isso? Não. Quando a célula não consegue produzir ATP por aqui, pela mitocôndria, ele ingressa outro meio, que é o meio sem mitocôndria, sem oxigênio, sem ATP, que é a via do ácido lático. Onde ocorre isso? Não é na mitocôndria? Não é na mitocôndria? Não.
é no citosol. No citosol. Certo? Aí se produz o lactato. Mas aí não é perigoso? É muito perigoso. Isso aumenta o pH da célula. Aumenta o pH. Aumenta não, né? Diminui, fica um pH ácido. Diminui o pH da célula. E com isso, qual que é o principal problema? Isso causa uma condensação da cromatina nuclear. Isso causa dano nuclear. E aí também é um grande risco para a apoptose da célula. Então, todas essas alterações, tudo isso aqui, ó, menor geração de ATP, acidose lática que eu acabei de falar, dano nas bombas, né, bomba de sódio e potássio, bombo de cálcio, certo? Tudo isso aí, redução da síntese proteica, certo? Alteração da membrana plasmática, que aí pode ter, a célula pode ficar uma célula atrofiada, porque ela não vai estar tendo essa contração mais da célula, vai ter perdido muito disso, ela vai ter perdido. Uma coisa que o corpo faz é, ele às vezes ele deixa de utilizar uma célula para utilizar e focar mais trabalho numa célula saudável. Então isso diminui o trabalho da célula, isso pode causar uma atrofia da célula, certo? Então tudo isso pode ocasionar e pode levar essa célula de uma lesão reversível ainda para uma lesão irreversível e a célula morrer, certo? E aí, um termo legal de entrar é que quando a célula incha de tamanho, né? Que aí a gente pensa assim, a célula inchou de tamanho, mas é só uma célula? Provavelmente não. Vão ser várias células num tecido. E aí o que leva a um inchaço. Quando você vê uma pessoa com a perna inchada, não quer dizer que isso aqui aconteceu. Pode ser um inchaço só por sobrecarga de pressão mesmo. Mas é uma célula edematizada. Edema. Edema. Certo? Já se caracteriza com esse termo, edema, que é o inchaço da célula. Certo? Então, quando tem um maior ingresso de sódio, causa todo esse inchaço, tudo isso é chamado de edema. Certo? Certinho? Deu para entender essa parte? Por enquanto, tudo tranquilo, Não, Gabriel. fechou. Então, se conseguir entender isso aqui, tá top. Aí, edema celular. Vamos entrar mais um pouquinho em edema celular. Ó, no edema celular, as células, às vezes, elas não conseguem, como a gente viu aqui, manter o equilíbrio. Por algum problema que aconteceu dentro da célula, ela não conseguiu manter esse equilíbrio entre o sódio que estava dentro e o sódio que estava fora, por exemplo. Esse é o maior exemplo. E aí, isso, né, causa um inchaço da célula e, consequentemente, os danos que vai causar. Ó, aqui fala que pode ser causado por uma hipóxia celular. Por quê? O que, que acontece? A nossa célula ela é dependente de oxigênio. Mas a partir do momento que o oxigênio para de chegar na célula, a mitocôndria ela não consegue trabalhar. Porque o oxigênio ele é a base para o último passo praticamente. Óbvio que nos outros passos também utiliza o oxigênio, mas quando está no último passo da respiração celular, está no último passo, o, o produto final aqui vai se juntar com um oxigênio e formar água. Esse é o processo. Esse é o processo, entendeu? Vai formar duas águas no final. Mas precisa desse oxigênio aqui. Precisa dele. E se não está chegando, não tem como ativar o processo final. Então a gente precisa de oxigênio. E aí, por conta principalmente do oxigênio,
acaba tendo essa disfunção da mitocôndria, daí diminui a produção de ATP e afeta as nossas bombas da célula. Tá? Agora, chegamos numa parte legal, também legal, essa parte. O que é isso, câmbio graço? No Brasil, a gente não chama disso, a gente chama de esteatose, tá? Esteatose, ou, né, é porque o nome é fígado gordurento, alguma coisa assim, ou fígado graxo mesmo. Mas aí, por que é o nome já fígado graxo? Porque, principalmente no fígado, se dá praticamente no fígado mesmo. Muito difícil dar em outros órgãos, tá? Porque o que acontece? Vou explicar da melhor forma. O nosso fígado, ele é responsável por metabolizar as gorduras. É ele quem é responsável. Por exemplo, uma coisa já interessante aqui. Se a gente, né, principalmente a gente estudante, isso acaba acontecendo. Se a gente acabou de jantar e já foi deitar, isso é muito perigoso. Porque o nosso fígado, ele deixa para quando a gente estiver descansando, para fazer o metabolismo desses lipídios, dessa gordura. E aí, se a gente acabou de comer, isso vai atrapalhar o metabolismo da gordura. E até um estudo que está saindo é que pessoas de 33 anos já estão tendo Alzheimer. É chamado de Alzheimer precoce. Por conta disso, o que acontece? A pessoa acabou de comer e aí ela já vai deitar. E aí, isso é claro que ao longo dos anos, né, uma vez só, vai acabando indo gordura para a circulação e chegando até no cérebro. E aí essa gordura vai se armazenando no cérebro e aí vai causando pequenas inflamações, e aí acaba contribuindo para a pessoa desenvolver Alzheimer precoce. Interessante, isso aí é nível só de informação mesmo. Mas vamos lá, o que tem a ver agora com o fígado? Vamos falar do fígado. O que acontece? O nosso fígado ele tem diversos passos para até eliminar a gordura, certo? E aí, principal, isso aqui é o principal que ocorre em pessoas que tomam bebida alcoólica. Pessoas que ingerem bebida alcoólica, mas ingerem bebida alcoólica assim, cara, tomei uma vez? Não. É uma pessoa que ela toma pelo menos todo dia. Se a pessoa toma todo dia 3 latinhas, ela tem fígado gordurento. O fígado dela é todo gordurento. Você pode ter certeza, é 90% de chance. Certo? Então, o que seria esse fígado gordurento? Eles vão ser, deixa eu colocar de amarelo, ó, isso aqui é uma célula do fígado, certo? São células do parênquima do fígado. E aí eles começam a ficar cheia, essas células começam a ficar cheias de gordura. Começa a se acumular gordura dentro dessas células. Aí a gente vai ver o que causa isso, por que causa e tudo. Mas a principal causa de dia a dia é a pessoa ingerir bebida alcoólica. Tem outras causas, como no fígado grasso não alcoólico. O que seria um fígado grasso não alcoólico? Seria uma pessoa que tem uma doença. Que aí seria as doenças. Que doenças seriam essas? Seria ai, caraca. É a doença do ferro. Sei que é pessoa que ingeriu uma grande quantidade de ferro, ela vai ter. Deixa eu ver aqui. Tem que ver esse nome agora, senão eu não durmo. É...
Ah, mas é doença do ferro, eu não sei se é acromocitoma, não é. É doença do ferro, alguma hepatite viral, né? Hepatite também causa, certo? Aí são quando tem algum problema no É metabolismo do fígado. hemocromatose? Hã? Hemocromatose? Creio que é isso mesmo. Hemocromatose. Hemocromatose. Isso aí. Aí é uma doença que o ferro ele ataca o fígado diretamente. Ataca o fígado diretamente e aí nisso causa lesão e acaba causando. Ó, isso aqui é uma imagem histológica, certo? É uma lâmina. E essa parte aqui toda, ó, que a gente tá vendo, ó, isso aqui tudo é gordura. Essa parte branca toda é gordura. Numa área que não era para ter gordura, era para ser só células normais. Tá toda cheia de gordura. Parece que você tá vendo uma lâmina de tecido adiposo e não de tecido hepático. Certo. Aí, aqui a gente tem as causas, né? O que, que vai causar, e aqui os problemas. Isso aqui é uma célula normal e que tem um passo a passo normal do metabolismo, certo? Ó, a gente vai ingerir na nossa dieta, certo? Gordura. A gente ingere gordura. Se a gente come uma carne, se a gente come um pão, qualquer coisa, tem gordura, certo? E aí, essa gordura ela é digerida até ser reduzida a ácidos graxos, certo? E aí esses ácidos graxos, ou eles vão para ser metabolizados, na verdade eles sempre vão para ser metabolizados, mas eles podem, ou antes disso, ser transformado em tecido adiposo, que aí é reserva de gordura, certo? Ou eles podem ser digeridos de forma já direta para serem eliminados, certo? Ou em forma de energia. Tá. Mas vamos colocar aqui que é que o corpo quer transportar ele para algum lugar, quer usar essa gordura. Aí ela é metabolizada no fígado. Aí a gente tem o primeiro passo, que ela vai ser transformada em alguma parte disso aqui. O que é isso aqui? O que é isso que você está falando? O ácido acético, ele é para ser a continuação, certo? Para cá. O ésteres de colesterol, ele vai ser usado, vai ser primeiro transformado em colesterol, depois ele vai ser utilizado para sintetizar, ó, na síntese de hormônios. Na síntese de hormônios, por exemplo. De hormônios. Por exemplo, um hormônio é a testosterona. A testosterona, ela é a base de colesterol. É a progesterona da mulher, certo? Todas essas hormonas são as hormonas esteroides, que a base é o colesterol, certo? Aí a gente tem aqui os fosfolipídios, que vão ser usados para a membrana da célula, e os corpos cetônicos, que são uma outra forma do corpo armazenar gordura. Não passa disso, certo? Esse ácido acético, eu creio também que ele vai ser utilizado também para metabolizar o álcool. Mas eu posso estar errado. Tá. Aí, qual que é o próximo passo? O alfa-glicerfosfato, ele vai fazer ele vai meio que oxidar para transformar em triglicérido. O que é o triglicérido? Triglicérido, a gente vai ver nos exames, né? Que ele vai ser um dos que vai apontar se a pessoa está com triglicéridos aumentados, se está diminuído. O que ele seria? Ele seria, né? A composição dele é um glicerol, um glicerol. Glicerol, ele é produto da glicose, tá? Ele é produto do açúcar. Um glicerol e
3 ácidos graxos, certo? Então ele tem 3 gorduras, entre aspas, dentro dele. Já é uma gordura mais robusta, o triglicérido. Mas para que ele serve? O que ele serve, o triglicérido? Ele serve para ser armazenado. Essa é a função dele, ser armazenado. Certo. Beleza. E aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é esse triglicérido se juntar a uma lipoproteína. O que seria a lipoproteína? A lipoproteína, né? Mas ele se junta a ela através dessa proteína aceptora. A aceptora já diz tudo, ela é que faz com que eles se juntem. Eles se juntam. Essa lipoproteína nada mais é que isso aqui vocês já conhecem já. É o nosso HDL, LDL, VLDL, são os nossos colesteróis, entre aspas. E isso também vai sair no exame. O que é a diferença entre cada um? O que é bom, o que é ruim? A gente vai estudar isso depois, mas ó, o HDL, ele é o colesterol bom. Ele, a gente, é o ideal a gente ter ele aumentado. Se a gente tiver ele aumentado, tá muito bom. Por quê? Porque ele exerce a função de pegar uma gordura que está muitas vezes num vaso sanguíneo, por exemplo, mas não é do vaso sanguíneo, mas ele pega também, que está armazenada, acumulando gordura na pessoa. Ele pega essa gordura e leva para ser excretado. Ele leva para o corpo excretar. Certo? É porque no fígado tem diversos processos, entendeu? Tem esse processo aqui, tem o processo de oxidar. Oxidar, ó, sempre que a gente escutar a palavra oxidar, é destruir. Então, oxidar a gordura. Então, o fígado exerce diversos papéis. Aí, o LDL e o VLDL, eles são ruins. Ele a gente não pode ter aumentado no nosso corpo. Porque eles são exatamente o que pega a gordura do fígado e leva para ser armazenado, tá? Mas qual que é o problema? Por que isso pode ser um problema? Porque na hora dele estar levando para ser armazenado, muitas vezes, se a pessoa tem gordura, ingere gordura em excesso, óbvio, essa gordura acaba se perdendo e se grudando nos vasos sanguíneos. E é aí que ocorre a placa de gordura. É através desses processos. Tá certo? Então, agora que a gente já entendeu esse processo mais ou menos, a gente vê aqui, ó. Ó, se a pessoa tem um excesso, uma maior entrada de ácido graxo nas células hepáticas, isso pode ocasionar um erro, pode gerar uma sobrecarga, né? E vai gerar uma sobrecarga, e aí assim essas gorduras acabam se acumulando dentro da célula, certo? Aí, se o fígado, por algum motivo, começa a sintetizar mais ácidos graxos, que é, esse papel, mas como assim sintetizar? Ele vai tirar do nada? Não. O que acontece? O fígado, ele vai em uma reserva de tecido adiposo, certo? Deixa eu mudar a cor para amarelo. Ele vai numa reserva aqui de tecido adiposo, e o que ele encontra aqui? Ele encontra triglicérido. Triglicérido, que eu falei para vocês. E o que tem? Esse triglicérido, ele é uma molécula robusta. Ele tem que ser diminuído, ele tem que ser metabolizado. E aí o fígado faz isso. Ele metaboliza esse triglicérido e aí libera 3 ácidos graxos, ó. Então, se o fígado começa a fazer isso demais, vai ocasionar um problema. E aí essa sobrecarga pode causar também um defeito, né? Certo. Aí, uma menor conversão em corpos cetônicos, a mesma coisa, menor conversão em colesteróis, em fosfolípidos, uma menor conversão nessas coisas que ajudam a diminuir essa sobrecarga do fígado, isso gera um problema, né? Aí interrompe um processo. Beleza? Tá, e demais é assim, ó. Se a gente não tem essa proteína, aí não tem junção, os triglicéridos vão ficar soltos,
dentro do fígado, isso é um problema. Não vai ter as lipoproteínas para transportar. E assim vai. Beleza, saímos dessa parte aqui. Mas isso aqui tudo a gente vai ver ao longo da faculdade, ver tudo isso aqui. Mais uma introdução, né? Tá. Agora voltamos para uma parte legal aqui, né? Continuando a parte de necrose e apoptose, né? Que é a morte da célula. Vamos entender tudo isso aqui. Ó, como eu falei, necrose é a morte patológica. Alguma coisa aconteceu. Aconteceu uma ruptura. É quando se rompe a membrana. Mas qual que é o problema disso? Por que que isso é um problema? Porque, deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Aqui. Ó, quando a gente tem essa célula normal aqui e tem uma ruptura dessa membrana, tudo que está dentro da célula vai sair de uma vez. E vai sair para onde? Vai sair por tecido. E isso vai ser uma coisa que não é para estar ali. Não é para estar solto ali. E o que, que acontece? Vai gerar gatilhos no nosso corpo. O nosso corpo vai falar: gente, não era para estar assim, não era para ter isso aí. E começa uma reação inflamatória. E aí o nosso corpo começa a atacar. E essa reação inflamatória muitas vezes vai causar mais dano, vai causar mais morte. E se não for tratado, pode gerar cada vez mais dano e cada vez mais necrose e cada vez vai se arrastando. Por exemplo, se você tem uma ferida na sua perna, e essa ferida você está vendo que está começando a necrosar, uma ferida também mais profunda, né? Não seria tão superficial. Você vê que ela começou a necrosar e você não limpou. Não precisa ser você, você pode ir no médico, aí o médico limpa certinho. Mas você não limpou, você não passou nada e deixou ali causando dano, a ferida vai ficando cada vez pior, vai gerando cada vez mais inflamação e infecção, porque o local ele fica sensibilizado, além dele estar aberto, né? Uma ferida aberta, vamos colocar. Mas mesmo que não fosse aberta, então vai cada vez ficando pior, 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 até poder chegar num caso extremamente grave de sepse, que aí é uma inflamação generalizada, que aí o seu corpo inteiro, em vez de ser só aquele local, o seu corpo inteiro vai estar inflamado, vai estar sofrendo diversos processos, né? Beleza. Tá. Aí aqui só continuando o que a gente estava falando, né? O ingresso de cálcio causa dano na mitocôndria, certo? Aí as fosfolipases ativas vão causar dano na membrana, como eu falei para vocês. As proteases, ó, uma coisa que eu não falei também, né? É, as proteases, né? As proteases elas vão atacar também a membrana, porque a membrana ela não tem só uma camada fosfolíptica aqui. Ela tem também um citoesqueleto, que é como se fosse uma outra membrana, que ela é quem sustenta a célula. A membrana fosfolíptica ela protege, mas quem sustenta a célula, vamos colocar aqui como se fossem nossos ossos mesmo, a gente colocar assim, ó. A membrana fosfolíptica é a nossa pele e o citoesqueleto, o nome já fala, mas que é feito de proteínas, certo? Ele é como se fosse os ossos da célula. Ele é quem sustenta ela da forma que ela está. E essas proteases também vão atacar, além de atacar as proteínas que estão sendo sintetizadas, também vão atacar esse citoesqueleto, causando mais dano ainda na membrana. E aí podendo chegar a uma ruptura da membrana e uma lesão irreversível, certo? Também temos as endonucleasas, ó. Eu falei que era DNA-asa, caso endonuclease. Eu sabia que o nome era tipo isso aqui, mas é que eu não quis falar, certo?
O que é isso aqui? É legal só a nível de informação, mas um dia a gente vai ver de novo isso aqui. Pinocitose, cariorrexe e cariolise. Isso aqui são os passo a passo até a célula, até o núcleo da célula se desaparecer. Isso aqui a gente vai ver muito em infarto e insuficiência cardíaca, pode ser que a gente veja também. Que seria isso? Seria quando um núcleo, ó, aqui a gente vai ter três coisas, ó. Esse aqui é o núcleo da célula, certo? Eu vou usar outra cor, eu vou usar um roxo. Porque o núcleo, a gente imagina meio roxo, né? Ó, a gente tem aqui o núcleo da célula, certo? Ó, o que acontece? O núcleo, ele começa, na pinocitose, ele começa a se fragmentar. É como se ele tivesse ficando em pedacinho, como se você pegasse um prato, tacasse no chão, ele fica em pedacinhos, certo? Na cariorrexis, ele já começa a ir se perdendo e na cariolise ele é destruído. Não tem mais núcleo. A célula fica uma célula anucleada, certo? É isso, só nível de conhecimento mesmo. Aí, no caso, quando a célula tem um dano nuclear. E aí, né, as enzimas, e todas essas enzimas aqui são enzimas lisossômicas, estão dentro do nosso lisossomo. Certo, beleza. O que indica que a célula vai ter um dano irreversível? Aí você está perguntando aqui. O que indica? Quando a célula começa a ter uma disfunção mitocondrial, aí a gente não vai ter. O que a gente não vai ter? A gente não vai ter um processo que se chama fosforilação oxidativa. Eu tive isso, oxidativa. Mas muitos professores não dão essa parte. De bioquímica, eles não dão. Porque não querem focar nisso. Entendeu? Tipo assim, a nível médico, talvez seja importante, talvez não. Eu tive uma professora que ela era bioquímica, ela era, acho que é bioquímica mesmo que fala. E aí ela aprofundou bem nessas partes, né? De cada processo do corpo. Que eles são importantes, eles são importantes, não adianta. Que eles que não nos conformam são eles, né? Mas, se você não souber também, creio que não faz tanta diferença, né? Mas é legal saber, muito legal saber. Tá? E aí e alguns transtornos, né, que até essa parte mitocondrial pode levar a esses transtornos, né? Que aí as enzimas lisossômicas, né, que acaba causando necrose, ou isso aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza. Certinho até agora? Uma dúvida? Tá dando para acompanhar? Ficou alguma coisa aqui para trás? Acho que tá bem de boa, Gabriel. Tá dando Acho, uma pegar mesmo? Não, tá vocês legal. tipo assim, é lógico que vocês não vão sair daqui sabendo tudo isso aqui. Não tem nem como. Mas vocês irem se familiarizando. Quando Sim, chegar a sim. hora, vai ser muito tranquilo. Tipo, na hora vai ser mais uma revisão, né? Ué. Entendi, Fica mais entendeu? tranquilo. Uhum. Tá. Agora a gente entrou numa parte que é mais chatinha, que é a apoptose, que é um mecanismo que o corpo programa. Tá. O que a gente tem que saber já de importante aqui de início, certo? A apoptose, primeira coisa, né? Que ela é uma morte programada, né? Como eu falei. Morte programada. E não causa inflamação. Certo? Isso aqui são as duas coisas principais.
Por que que ela não causa inflamação? A gente vai ver. Então vamos lá. Ó, é um mecanismo que a célula se suicida. É um suicídio programado, certo? Ele é estreitamente regulado pelo corpo e as células vão. Ó, vai ter enzimas dentro das células que vão degradar o DNA e as proteínas e o citoplasma. Beleza, tá? Essa parte aqui tá de boa. O que que a célula vai começar a fazer? Ela vai começar a se fragmentar. Ela vai começar a se, ó, ela vai começar a se fragmentar. Uma célula normal e uma célula que começa a se fragmentar, ó, em pequenas vesículas. Em pequenas vesículas. Certo? E aí, qual que é o nome dessas vesículas? Corpos apoptósicos. Corpos apoptósicos. Esses são os nomes dessas vesículas. Tá, e o que que acontece? Por que que não causa inflamação? O que que acontece com essas vacuolas, né? Que a gente pode falar, esses corpos apoptósicos. Depois que eles são liberados, que eles começam a ser liberados no tecido, já tem um macrófago. Muitas vezes é um macrófago. O que é um macrófago? Para quem não sabe, o macrófago ele é uma célula inflamatória, uma célula imune, certo? E a principal função do macrófago é fagocitar. Ele por fagocitose mesmo, ele engole a célula aqui, e aí, dentro aqui da célula, tem diversos processos, que aí até a célula for fagocitada, mas de ponta a mão você tem que saber, é isso, tá? Então, aqui só colocando, não dá lugar a uma reação inflamatória. Por quê? Porque o material genético não está sendo lançado no tecido adjacente, não. Ele está indo de boa e já vai ser fagocitado ali sem gerar uma grande reação com é, todo o mecanismo das inflamações, certo? Beleza. Causas. Como a gente viu na necrose as causas de necrose são alguma patologia, alguma coisa que causou dano ali e a célula não teve como fazer nada programado, foi tudo jogado e causou inflamação. Aqui não. Aqui a gente tem diversos processos fisiológicos. Como eu falei para vocês, células que já não servem para a gente, como as células da pele, que estão em constante mudança. Então, uma célula sofre apoptose para dar lugar a outra célula nova. Certo? Beleza. E patológico? O que a gente tem de patológico? Quando tem alguma coisa que está causando dano ali, que a célula ainda consegue ir devagarzinho se adaptando, mas quando ela já chega no limite dela e que às vezes causou dano no DNA da célula, ela fala, não tem como a gente segurar mais, vai-te embora. E aí a célula sofre a apoptose e vai embora. Tá. Então, que situações que a gente pode ver? Vamos colocar aqui. Esses exemplos são muito interessantes. Ó, o que é isso aqui? Destruição de células durante uma embriogênese. Por exemplo, é, uma mulher na menstruação, as células endometriais. O endométrio ele cresce, ele se monta e se transforma para receber, né, o embrião, mas aí se a mulher não engravida, esse endométrio se descama e essas células que conformam o endométrio, elas todas sofrem apoptose, é um grande exemplo. Tá, aqui a gente dá para colocar aqui. Ó, por exemplo, a gente tem diversos hormônios no nosso corpo. Aí dá para colocar, por exemplo, a mulher na menopausa, certo? Mulher na menopausa seria um exemplo hormonal, que aí a mulher ela para de receber esses estímulos e aí esses tecidos vão atrofiando. O útero vai atrofiando, certo? Aí no caso aqui seria coisas bem específicas
Isso aqui, sabe o que que é isso, gente? Esse órgão aqui, ele tem só quando a gente é criança. Quando a gente está adulto, ele é bem pequeno. Ele tem algumas funções que não são muito relevantes, mas tá. Ó, interessante também, ó. Ó, aqui, isso aqui é bem específico, não é uma coisa que precisa saber, mas a gente tem diversos linfócitos. O que que são linfócitos? Os linfócitos, eles são uma célula imune, certo? Ou seja, se ele é uma célula imune, ele tem função de proteger. Só que pode ocorrer um erro nesses linfócitos e eles ficarem autorreativos, certo? E aí, o que que seria ele ficar autorreativo? Ele começa a atacar o próprio corpo. É tipo uma doença autoimune. Mesmo mecanismo. E aí o corpo pega esses linfócitos e fala, não, vocês não têm que estar aqui. E aí o corpo induz a apoptose nesses linfócitos autorreativos, certo? E além disso, nas nossas próprias células inflamatórias, por exemplo, tá tendo uma inflamação, vai diversas células, ó, como o próprio macrófago aqui, ó, esse próprio macrófago que fagocitou essa célula, ele mesmo vai sofrer apoptose logo depois de fazer o papel dele de fagocitar. Porque esse macrófago também não pode ficar ali. Isso é interessante, é um negócio muito doido. Ele vai fagocitar lá para ajudar, mas depois ele também tem que sofrer apoptose. Muito louco. Beleza. Aí, ó. Aí aqui, igual eu falei, no ciclo menstrual, na menopausa, certo? Regressão da mama lactante, depois que ela, depois do destete, né? Que a mama lactante, ela fica maior, né? Receber a quantidade de leite e tudo, certo? E agora vamos ver as situações patológicas. Como eu falei para vocês, certo? Ó, principalmente quando tem dano no DNA. Dano. Ó, acontecer? Por que que uma pessoa, quando ela tem uma exposição à radiação, como por exemplo em Chernobyl, por que que essa pessoa tem uma maior chance de ter câncer? Porque, primeiramente, né, as células do próprio corpo dela já vão sofrer alteração no DNA. Isso já vai causar uma apoptose, talvez até generalizada. E isso, o corpo tem que repor essas células. E na hora dele repor essas células, ele vai ter que pegar o material genético, ele vai ter que pegar tudo, transformar o material genético tudo certinho. E aí, muitas vezes, essa radiação continua na pessoa. E aí acaba errando na própria, é, na própria, é, na própria criação da nova célula, na reparação. E aí, essa célula que já nasce errada, ela vai dando lugar ela vai se multiplicando em novas células erradas, e isso é literalmente o câncer. É a multiplicação errônea da célula. E essa multiplicação errônea, ela causa inflamação, ela vai causando tumoração no lugar, e aí dá ruim. Aí ocorre o câncer e muitas vezes, né, dependendo do câncer, ser maligno, né? Aí, no caso, o que seria proteínas mal pregadas? Seria proteínas, ó. Seria exatamente isso. Seria o DNA mal formado, né? O DNA da célula que DNA mal formado. E aí essa célula está errada. E aí ela tem que morrer. Aí o corpo, ele fala assim, não, você é um dos mecanismos que o corpo, muitas vezes, é quando o corpo consegue, porque tem genes que eles
muitas vezes causam esse defeito ou eles perdem sua função e aí eles perdem essa função de regular. É muito complexo. Esse assunto de câncer é muito complexo. E aí, essa falta de fiscalização, entre aspas, acaba ocasionando que essas células se multipliquem, entendeu? Essa fiscalização não deixa essas células multiplicar. Não deixa. E aí esse não deixar, literalmente esse não deixar né, se a célula já estiver mais avançada, essa célula sofrer apoptose, tá? Aí, certas infecções, né? Morte celular em tumores. E é isso. Ó, interessante. Obstrução de condutos em órgãos parenquimatosos. Por exemplo, igual a gente estava vendo ontem, né? O fígado, ele tem aqui o fígado, ó, deixa eu desenhar ele, mais ou menos aqui. E aqui tem a vesícula biliar. Deixa eu fazer ela de verde. E aqui tem a nossa vesícula biliar, certo? E aqui tem um conducto que ele se liga também ao nosso pâncreas, certo? E aí, se tem uma obstrução aqui, não passa o suco pancreático, carregado de quê? Carregado das nossas enzimas digestivas. Mas aí é literalmente nossas enzimas digestivas, certo? E aí essas enzimas digestivas, elas podem causar, e muitas vezes vão causar apoptose, certo? Mas pancreatite, essas coisas, é um assunto mais para outro dia e é complexo, tá? Vamos lá. Tá. Aqui só falando mais do passo a passo, ó, a célula diminui de tamanho, óbvio, né? Que ela vai se fragmentando. Condensação da cromatina nuclear, a cromatina ela vai se fragmentando também, certo? Formação de vesículas, que são os corpos apoptósicos, certo? E depois a célula sofre a fagocitose pelos macrófagos. Gente, deu para entender essa parte? Essa parte aqui era mais coisinha. Mas deu para entender certinho? Acho que sim, ô Gabriel. Acho que, tipo. Não, pode tirar a dúvida. Não, é porque. Como é que eu falo? Tipo, a gente tá aprendendo mais agora, tipo, fica um pouco mais difícil, assim, de pegar tudo, Aham. como você tinha falado antes. Não, lógico. Mas, Mas. mas ficou dúvida em alguma parte? Que eu volto. Não, mas tá de boa, pode continuar por mim. Beleza. Seguindo aqui, ó. Eu acho que agora, velho, essa parte aqui vai ser mais difícil. Acho que dá para encerrar a aula já. A gente já entendeu esses conceitos de apoptose e necrose. Ó, vou dar só uma introduçãozinha aqui. Ó, aí como é que funciona o mecanismo para a célula começar a fazer a apoptose? Não é tão simples assim. Ela fala, não, morre aí. Não, não é assim. A gente tem duas vias, né? A via intrínseca, que é a própria célula faz. E tem a via extrínseca, que é uma outra célula vai ativar o receptor da outra, tá? A principal, que é a sempre usada, né? Essa aqui é usada em casos mais específicos, é a via intrínseca. O que seria essa via intrínseca? Eu acho que pelo esse desenho aqui já dá para explicar. A gente tem aqui de um lado uma célula saudável, certo? Que é a célula viável. Essa célula viável, ela tem aqui na sua membrana uma molécula que ela serve como um sinal. Ela serve como um sinal que a célula está sobrevivendo bem, está funcionando bem. Aí, o que temos aqui mais? A gente tem proteínas que são anti-apoptósicas. O que seria ser anti-apoptósica? Ela é contra a apoptose. Ela fala, não tem que ocorrer a apoptose, tá tudo certo, tá tudo bem. E o que seria isso?
que seria essa proteína anti-apoptose? Qual que é a função dela, certo? Essa proteína, ela não deixa que esse citocromo C saia da mitocôndria. O que seria esse citocromo C? Calma, calma. Tá. Aí a gente tem aqui esse BCL2, certo? E o BCL. BCL, basicamente. Essa é a molécula anti-apoptósica. Tá. E o que temos desse lado de cá? Que é aonde está denominado aqui o processo que está sofrendo a apoptose. Aqui a gente vê que aqui deu o exemplo de radiação, causou um dano na célula e um dano no DNA da célula. Aí a célula fala, putz, não sei se vai dar para sobreviver. Aí, pelo sinal de sobrevivência da célula, ele some daqui, não tem. Então a célula fala, vixe, se o sinal saiu dali, quer dizer que essa célula aqui não está mais servindo. E aí o que acontece? Ó, o que é isso aqui? São proteínas que são sensores. Elas são internamente ligadas com o sinal de supervivência. E ela fala, nossa, essa célula aqui, ela tem que sofrer o processo de apoptose. Isso que vai ser bem difícil de entender assim de cara. Mas é só para dar uma introdução. Assim. Essas proteínas BH3, que são esses sensores, elas tampam o BCL2, que é a proteína que não quer que sofra apoptose, certo? E ativa um outro canal, que é o canal das proteínas pró-apoptósicas, que querem que aconteça a apoptose, que são o BAC e o BAS, BAC e BAX. E o que acontece? Ela libera esse citocromo C no citosol, certo? E libera também outras proteínas da mitocôndria. Então, qual que é a função disso? É aumentar a permeabilidade mitocondrial. E isso é um problema gravíssimo, porque isso por si só já impossibilita a funcionalidade mitocondrial. Isso já a mitocôndria não consegue mais fazer o processo de respiração celular. Tá. Qual que é o outro problema? O citocromo C, ele ativa uma enzima que é a caspase. E essa enzima caspase, ela fala assim, acabou. E começa a formar as vesículas, que são os corpos apoptósicos. Vai ter um desenho aqui também, ó, que é para melhor para entender. Ó, lesão, ocorre a lesão, certo? Aí essa lesão causa dano no DNA da célula, no núcleo da célula, certo? E nisso, os sensores falam, vixe, perdemos o nosso contato com o sinal de supervivência da célula. Então temos que executar a apoptose. E começa. Aí começa a ativação do BAX e do BAC, certo? E nisso aumenta a permeabilidade mitocondrial, ativa o citocromo C, e aí ativa a caspasa e tal. E aí qual que é a função da caspasa? Executar a apoptose. Aí ela começa a fragmentar o núcleo, aí começa a degradar o citoesqueleto para facilitar a formação das vesículas, e aí depois forma os corpos apoptósicos e se fagocita. Beleza? Esse outro processo aqui não vai ser tão importante. Esse processo aqui ele serve para processos específicos, como esse processo que eu falei, dos linfocitos autoimunes, tá? Eles conectam um linfocito com o outro e aí força o desligamento desse linfocito aqui. Para isso que ele serve, tá? Ligando faz, pelo ligando faz, ele conecta aqui o FAD
e depois as traspassas. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha dado para entender bem. Foi bem interessante esse assunto. Legal. Mano, Aí depois assunto. outro dia dá para nós fazer de inflamação, para você entender a parte de inflamação. Isso é bem interessante já entender já. Por mais que bem básico, eu acho que é uma porta de entrada muito boa, né, velho? Mas isso Quer aqui dizer, é muito. básico não, tipo, não básico, mas tipo, no sentido, tipo, a gente tá vendo a base de tudo na formação celular. É, E cara. depois a gente já vai Depois já vai ficar tudo mais destrinchando. fácil, cara. Vai ficar tudo mais fácil, você vai ver. Sim, sim. Depois a gente vê inflamação aguda e crônica, isso é muito legal. Tudo vai dando para revisar tudo um pouquinho do dia, quando der tempo, né? Nem sempre dá tempo, né? Não, vai dar certo. Acho que, tipo, é uma porta de entrada muito boa, como eu falei. Tipo, porque o primeiro contato muitas vezes pode, como é que fala? Pode assustar um pouco, né? E, tipo, Verdade. porque E aí é você muita já vai informação. pegando um raciocínio, cara. Já vai pegando um Exatamente. raciocínio muito bom. Eu acho que a continuação vai ser muito melhor, mas, tipo, foi muito boa, Gabriel, de verdade, velho. Não, valeu, velho. Não, eu tentando falar da melhor forma, mais mastigadinha, né? Porque, Sim, sim, fica mais fácil o entendimento, né? sim, claro. E porque você vai ver, mano, porque quando o professor fala pela primeira vez, muitas vezes ele não consegue repetir muito porque o assunto é grande, entendeu? Sim, sim. Não tem como. E aí a gente vai te ajudando, cara. Cara, pois, de verdade, velho, valeu, tipo, deu pra. Não vou dizer que deu pra entender tudo, porque acho que seria impossível, mas deu É, pra realmente. aflorar os horizontes. Mas depois vê a aula com mais calma, quando der, vê certinho, passo a passo. Não, tipo, de verdade, tipo, a questão da necrose, a apoptose, tipo, Mas você já isso conhecia foi. já esses termos ou não? Não, tipo, eu conhecia a questão de necrose porque, tipo, é um dito quase que popular, né? Ah, tal coisa Sim, necrosou, perdeu a perna que necrosou. Mas exatamente. quando a gente passa a entender o porquê da necrose Não, a gente tem que acontecer, ver, mas tem os tipos de necrose. sim, sim, Tipo de apoptose não, mas tem os tipos de necrose. Que aí se é uma necrose, a necrose do coração, por exemplo, é uma necrose coagulativa. A necrose é uma necrose no cérebro. É uma necrose no cérebro e também uma necrose no cérebro, que eu quero dizer, é quando a pessoa tem AVC, e quando a pessoa tem uma infecção bacteriana, é uma necrose liquefativa, e assim vai, tem um monte de necrose. e Mas é tipo assim, isso aí tudo vai ver durante a faculdade, é de boa também, mano. Mas você dando esse primeiro contato aqui, cara, você vai ver, mano, vai te ajudar demais. no geral, todo agente físico que causa um trauma, ele gera necrose, né, na célula, se for levar em Muitas vezes, conta isso. muitas das vezes, praticamente sempre. Às vezes é apoptose, mas é tipo assim, quando a agressão ela não é tão forte de primeira. Aí a célula consegue ainda se manter. Sim. Mas quando o agressor já é incisivo, é necrose, não tem erro. Mas muito bom, cara. Que bom que você gostou. Aí você joga lá no YouTube? Jogo sim. Demorou, demorou. Vou Vou jantar começar. agora, né, mano? Você é louco, precisando comer. Tem que comer porque amanhã o dia é longo. Longo não, né? Tá. Mas ainda assim é um novo dia. Isso aí, mano. Fechou, irmão? Fechou, velho. Fechou. Com Deus, irmão. Tamo junto. Você também, velho. Obrigado pela aula, velho, de coração. Valeu, é nóis. Tamo junto. Tamo junto.